Fala aí, pessoal, Programando com Cobre, o canal que explica. Eu sou o Cobre e nós vamos falar hoje sobre esse tema polêmico, insistente dos últimos tempos aí, que é a IA vai roubar os empregos dos programadores. Eu tive até perguntas nas caixinhas sobre esse tema. E a gente vê nos vídeos por aí que tem muita gente falando sobre isso. Vamos falar aqui agora, mais especificamente, sobre essa situação. Então, a inteligência artificial, ela vai acabar com os programadores? Não. Ela não vai acabar com os programadores. Ela vai acabar com quem não vai utilizar ela, quem não souber utilizar ela, não é nem quem não usar. Por quê? Usar, hoje em dia, até uma criança usa, mas tem que saber usar. Então, assim, o programador que aprender a usar as IAs da forma correta, ele vai aumentar a sua produtividade, ele vai aprender outras tecnologias, outras linguagens, outros frameworks de maneira mais rápida. Essa pessoa que dominar a utilização da IA a favor dela, nesses contextos que eu acabei de dizer, ela vai se destacar. Então, quem não souber usar, vai ficar para trás, vai estar descartado. Antigamente, muito antigamente, existia o curso de datilografia, que era para digitar nas máquinas de escrever antigas, né? E ali era o auge da tecnologia. Então, quem não sabia digitar bem e rápido numa máquina, não tinha espaço no mercado de trabalho, para trabalhar de escritório, até de office boy. E depois a gente sabe o que aconteceu, né? Veio os computadores pessoais, e muitos de vocês não vão lembrar, mas também lá atrás, quem não sabia o mínimo de um pacote Office ali, não sabia um Excel de forma básica, né? Fazer uma soma, organizar alfabeticamente os registros, que não sabia redigir um e-mail, que não sabia nem operar um computador, também já estava descartado ali no mercado de trabalho, né? Isso foi mudando. Tecnologias e o que a IA está fazendo é acelerar o ritmo das coisas. Então, ela não vai substituir. Quem teve contato com softwares profissionais, né? Eu estou falando da parte de código, né? Lá dentro. Softwares profissionais desenvolvidos através de anos, né? Por diversos programadores que foram passando aí nas empresas, que foram contribuindo, sabem que aquele emaranhado de código é uma loucura. É muito, muito, muito complexo, é muito delicado. Tem empresas que têm times aí de 40, 50 programadores para manter, ajustar, melhorar e corrigir problemas no software. Então, assim, quem teve contato, pode perguntar para programadores experientes que teve contato com softwares grandes. Não tem como uma IA substituir aquilo que está sendo feito ali, que foi elaborado por tantos anos. Nem do zero, tá? Nem para manter, nem para construir do zero, nem para arrumar o que tem aí no mercado, tá? Então, voltando ao assunto da IA, como professor, o que eu já vi, né? E desaconselho fortemente isso. Então, o professor vai lá, passa um exercício, exercício básico. Ali nos nossos estudos eu sempre vou subindo o grau de dificuldade, mas vamos pegar lá os exemplos que eu vi. Exercícios básicos e médios. Nitidamente foi copiado e colado aquele código lá da IA e jogado ali na IDE. E assim, funcionou para aqueles exercícios básicos, intermediários, funcionaram.
Mas o que, que o professor notou de cara? Que não foi o aluno que desenvolveu aquele código. Basta bater o olho no código e pela rotina de você conhecer o aluno, o quanto ele se esforça ou não, o que, que ele já entregou ou não, você sabe se foi ele ou não. Porque, além disso tudo que eu falei, código bem organizado, bem escrito, para quem está aprendendo é muito difícil tá batendo tudo isso. E a IA gera bem bonitinho, né, nessa parte. Mas tinha algumas funções, algumas partes ali dentro do código que não havia necessidade de ter ali. Ou poderia estar ali, mas poderia estar de uma forma mais simples ou diferente. Então, e aí vinha o professor, né, o professor Covre, durante a apresentação desse código e fazia questionamentos. Por que, que essa linha aqui está aqui? Por que, que ela está aqui? O que, que ela está fazendo aqui nesse momento? Para que, que ela serve? E era exatamente uma das linhas que ela não precisaria estar ali. E os alunos, a equipe, né, às vezes era um trabalho de 3 ou 4 alunos, não sabiam responder o que, que aquela linha, uma linha ou duas, não sabiam explicar o que fazia aquela linha, por que, que ela estava ali. Então, pode usar a IA? Pode. Os programadores por aí, todos eles, se não todos, mas muitos, utilizam várias formas de IA, mas ele sabe o que ele está pedindo e quando retorna esse código, ele sabe, ele bate o olho e sabe, eu preciso disso aqui e disso eu não preciso. Então é sobre saber usar do jeito certo, não copiando e colando, tá? E aí no nosso cenário aqui sobre, né, o canal é oferecer cursos para a pessoa aprender a programar do zero. Nesse contexto, vamos falar sobre então como estudar com IA, como utilizar ela, né? Ela, vocês já sabem disso, você tem acesso a ela, claro, se estiver disponível o serviço, porque às vezes cai, né? Isso é um outro ponto importante. Ela está disponível para nós 24 horas por dia e não só apenas uma IA, mas várias, né? Tem as mais famosas e umas que estão chegando agora, mas todas são muito boas. Agora, já pensou, né? Voltando um pouquinho no que eu acabei de dizer, já pensou? A gente depende de uma IA para resolver um exercício, seja ele qual for, de lógica, de programação, de matemática, ou responder alguma coisa ali de história, de geografia, e esse serviço fica indisponível, ou sei lá, acontece alguma coisa ali na sua cidade, fica sem internet, você não tem acesso. Então nós não podemos depender de uma IA. Ela pode ser uma auxiliadora, uma potencializadora, né? Então se eu estiver sem acesso a ela, eu consigo desenvolver, só que vai ser um pouco mais lento, um pouco mais devagar comparado a com quem utilizar, lógico. Porque até antes das IAs, todo mundo trabalhava num nível de velocidade de entrega e produtividade igual, nivelado ali. Com a IA, quem utilizar ela da forma correta vai desenvolver mais rápido, tá? Então assim, no estudo, que é o nosso assunto aqui, ela está disponível para nós o tempo todo. Então você tem uma dúvida, vai lá. Poxa, eu ainda não entendi o que é uma variável. Pergunta para ela. Pede exemplos e escreva que você não entendeu, que vocês... ela tem que saber em que nível você está. Eu sou estudante, você digita lá, eu sou estudante, estou começando agora, eu só vi sobre isso, isso e isso. Na parte que está explicando sobre variáveis, eu não entendi por que usa ela, por que o nome é assim, etc. Vai perguntando. Então, é como se fosse um professor ali, tá? Eu fiz vários testes na IA, me passando por um aluno que está aprendendo do zero, que nem computador direito sabe usar.
E ela se acelera demais, ela quer passar passos muito adiantes, ela já estava falando sobre loop, sobre if. Então, mesmo ela disponível, eu acho fundamental, eu acho indispensável uma pessoa humana, alguém de verdade, como pelo menos um tutor para dar direção ao que vocês estudar. Pessoas que têm experiência, tá? Ou um professor, um tutor, alguém que possa te direcionar nos estudos. A IA tem falhado nisso, para coisas do zero. Inclusive, esse é um dos maiores motivos da criação do canal Programando com Covery, que foi a necessidade que eu tive lá atrás de achar para eu aprender a programar do zero sozinho, né? Vamos por assim, sozinho, sem nenhum tutor, sem ninguém, através só de buscas na internet, não tinha IA ainda, tinha só os buscadores. E eu achava PDFs extremamente difíceis de entender, e-books também, a mesma coisa, ou eram difíceis de entender por ter um conteúdo muito técnico, explicações muito técnicas, ou os conteúdos eram incompletos ou muito ultrapassados. Mas eu deixava esses conteúdos no meu computador. Saindo dessa parte de buscas, eu busquei vídeos. Também achava trilhas que a pessoa dizia, ó, vou te ensinar aqui programar do zero. Os vídeos eram incompletos. Chegava ali no meio, eu já estava praticando os exercícios, estava seguindo aquele passo a passo e era interrompido no meio, não tinha mais vídeo. Então eu tinha que abandonar aquela trilha e procurar uma outra. E aconteceu isso algumas vezes. Não achava um conteúdo completo. Então, o primeiro exemplo, nós temos no canal uma playlist de lógica de programação do zero completa. Ela chega a beirar uma ideia, um esboço bem por cima, chega a beliscar ali as noções de orientação a objetos, que eu explico nos vídeos que não é de fato uma orientação a objetos, mas simula bem com o que a gente tinha ali no momento, com a ferramenta extremamente básica, mas que é fenomenal para aprender lógica do zero, que é o nosso Pascal, tá? Então, a IA ela vai potencializar, se a gente souber usar, nos estudos. Por exemplo, eu não entendi o que é uma função. Pergunta para ela. Eu não sei o que é uma API. O pessoal fala tanto aí na internet o que é uma API. Pergunta para ela. Ela vai te dar exemplos. E aí você pede uma explicação mais simples. E que ela dê exemplos. E depois que ela faça uma explicação um pouco mais técnica e também dê exemplos. E depois peça para ela dar a explicação técnica e, se possível, com exemplos reais. Ela vai te dar. Cabe a você utilizar o que ela te informou ali para você estudar em cima daquilo e qualquer dúvida, perguntar para ela, olha, eu não entendi essa linha de comando aqui. Então, tem que estudar. Você tem que estudar. A IA ela vai ser uma auxiliadora para você, presente 24 horas do dia para você. Mas se você não estudar, de nada adianta. Né? Tem muitas perguntas vindo também sobre como conseguir o primeiro emprego, né? Como entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu já respondi, faço um resumo aqui agora, que é basicamente o quê? Você saber resolver problemas, nós estamos falando de programação, né? Resolver problemas através de códigos, seja qual tecnologia for. Então a IA você pode pedir para ela, por exemplo, professor, eu tô sabendo programar em Pascal, o básico, mas eu sei. Eu sei JavaScript, eu sei o PHP, eu sei Python. Enfim, vai lá nela e pede exercícios para treinar sua lógica. Pede exercícios. Ela tem uma memória, a maioria das IAs ela tem uma memória. Você
pode começar do exercício básico e aí você vai, isso aqui é muito fácil. Faz e devolve para ela o código, para ela revisar, para você perguntar se tem algum ponto ali de melhoria, né? E aí ela vai ter uma memória do seu nível, do que você sabe ou não. Então, é um exercício básico de somar 2 números, faça e devolva para ela o código. Não tenha preguiça. Você tem que programar. Quanto mais programar, mais você aprende. Não é quanto mais vídeos ou mais leitura você tiver, você aprende. É quanto mais código você digitar, mais você aprende. Então, treine lógica, revise o código, né? Peça para ela gerar um exercício diferente, um pouco mais avançado, ou uma coisa mais avançada no sentido assim, você entregou ali o exercício, incrementar coisas dentro daquele exercício, ou seja, você vai ter que alterar seu código, adicionar códigos lá dentro, que é um baita exercício isso. Agora, se você não tem base, nenhuma, as respostas que a IA te dá não vai fazer sentido, que é aquela questão do copia e cola. Essa trilha que eu gravei e está no canal sobre lógica de programação do zero é a base, é o fundamento, é dali que se parte. Então você tem que ter essa base para você saber o que a IA está te respondendo. Tem que ter a base. Professor, eu quero estudar a orientação a objetos. O que eu preciso? Você já tem a base? Você já domina ou entende bem a lógica de programação? Beleza, então você pode estudar orientação a objetos. Pessoal, sem a base, sem a lógica de programação boa, bem estruturada, bem nivelada, não siga adiante. Pegue bem a lógica de programação, pegue bem a base, pegue exercícios e faça. Vai chegar um momento que você vai fazer todos sozinho, sem ajuda de nada. Se você não conseguir, você vai chegar perto, tá? E aí você vai, vamos dizer assim, você vai ficar entediado. Qualquer exercício você consegue resolver. Aí você segue adiante, tá? Não adianta ter pressa. Não adianta tentar cortar caminho. Esse é o caminho. É a base, a lógica de programação. E daí você pode seguir por outros caminhos, tá? Resumindo, né? A IA não vai substituir o estudo. Ela vai turbinar, porque o estudo depende de vocês aí, de nós, né? Quando eu estudo, eu não posso depender da IA, trocar o meu estudo e confiar cegamente na IA. Eu vou usar ela para me auxiliar, para a gente andar juntos, né? O curso de SQL que eu estou montando, eu uso muito ela para gerar exemplos, gerar cenários para desenvolver os exercícios em cima de um cenário. Então eu preciso lá que eu tenha 20 clientes cadastrados. Eu peço para ela gerar os 20 clientes, os inserts. E ela gera uns nomes bem padrões, valores de produtos, nomes de produtos bem legais. Quando eu vou fazer um exercício um pouquinho mais elevado, ela se perde. Ela não consegue. E aí eu vou lá e, eu quero isso, mas você tá me trazendo isso. Aí ela vai e pronto, ela já se perde, ela não compreende. Quando vai uma parte mais avançada, e de acordo com a necessidade que eu tenho, ela se perde toda, tá? E aí o que tem? Aquele olhar mais experiente, falar para ela, olha, nesse ponto aqui que você errou. E aí, vocês conhecem, ela aceita, ela pede desculpas e ela diz que vai arrumar em seguida ali. Agora, se eu não tenho uma base, e ela me mostra aquele resultado, eu simplesmente vou aceitar que aquilo tá certo, que é verdade e tá tudo bem. Não vai funcionar. Não funciona, não fica legal. Então vocês precisam da base. E eu acredito fielmente que tendo um tutor ou um professor,
principalmente para iniciar os estudos, para começar do zero, é de extrema importância. E ele vai te direcionar, né? O canal do Cover é para isso. Nós vamos ter vários cursos, e eu vou direcionar vocês nos estudos. E vocês usando ou não IA, vocês têm que usar somente para auxiliar vocês, não substituir o estudo, tá? Então hoje, um programador que sabe utilizar bem a IA, ele é praticamente mais que um programador. Eu não vou dizer que é um time, mas ele se torna mais que um. Por quê? Porque ele consegue gerar códigos que vão automatizar umas tarefas repetidas dentro do seu código, mas lembrando da base, né? Que a partir daqui as explicações, ela presume que a pessoa domine, que ela saiba a base, que ela saiba a lógica de programação, certo? Então, o programador tem lá o código grandão lá, só que ele já percebeu que tem algumas coisas lá que estão repetitivas. Então ele vai pegar lá o que ele precisa, aquele código, vai jogar lá na IA e vai pedir para ela automatizar aquela tarefa. Provavelmente ela vai gerar uma função lá com alguns parâmetros e deixar tudo centralizado nessa função, ou duas funções, 3. E o programador vai bater o olho, isso aqui vai funcionar. Ele vai copiar, jogar lá no código dele, fazer umas pequenas alterações que vão fazer o sentido pro código dele no contexto que ele está programando. Você vai poder pedir para ela gerar uns testes de dados, para você inserir uns dados lá, de repente até errados, para ver se vai trazer alguma variável nula, algum objeto nulo, ou algum valor que na hora de converter vai dar erro. Você consegue pedir para a IA gerar uma documentação daquilo que você produziu, isso é bem legal. Aí você lê a documentação, vê se para uma pessoa que não entende de código vai entender aquilo, ou você gera uma documentação e joga numa outra IA e pergunta se ela entende aquela documentação, simulando que ela fosse uma pessoa leiga. É isso que faz a informática, o TI, os programas, né, os códigos. É automatizar e fazer as coisas mais rápido. Então a IA ela veio justamente para isso, para aumentar a produtividade e o programador poder focar somente naquilo que importa, né? Então, poxa, eu tenho 30 inserts para fazer lá e não sei o que, você tem um documento do que a empresa está pedindo. Joga esse documento lá, produz para mim aí o código que vai inserir esses dados aí. Enquanto ela gera lá e você já está fazendo outra coisa, aí depois você só bate o olho, revisa, já testa, funcionou na mão ali, joga o código lá para dentro e dali que a produtividade é isso aí. Aí, voltando lá para esse povo aí que vai usar IA, copiando e colando, sem testar, sem entender, sem revisar, isso aí vai ser uma mina de ouro, vai ser um mar de oportunidade para nós, para vocês que vão usar a IA de forma correta. Porque vai gerar muito código ruim. Tem muito código legado já no mercado? Tem um monte, com linguagens antigas, com linguagens até novas, mas tem muito sistema aí que tá cheio de código ruim. E vai ter mais, porque o pessoal do copia e cola vai criar esses softwares aí baseado em copia e cola e cegamente jogar lá. Quem que vai dar manutenção e arrumar esses códigos? Vai ser eu e vai ser vocês. Nós vamos aproveitar essas oportunidades e nadar nesse mercado aí que nós vamos dominar a tecnologia, a base, a lógica de programação e vamos saber usar a IA de forma correta. Então nós vamos ter muito trabalho, tá? Então, quem tiver uma boa base e souber usar IA, já vai estar na frente da grande maioria. E isso vai ser um mar de oportunidades, como eu disse, nós vamos ter muitas oportunidades. Ainda sobre esses códigos que já existem, já estão rodando por aí, o mundo ele está em cima. Tudo que a gente usa de tecnologia, coisas que a gente nem imagina, softwares que a gente nem imagina que gerenciam determinadas situações, eles
O nosso mundo está rodando em cima desses códigos. Então nós temos sistemas antigos, mal documentados e cheios de gambiarra. Cheios, lotados. Vai piorar se essa galerinha do copia e cola e meter a mão nesses códigos. O que a IA vai poder, para nós que vamos ter a base, nos ajudar nisso? Interpretar esses códigos ruins. Ó, aqui tá muito louco, aqui eu não estou entendendo nada. Pede para IA, com certeza ela vai te ajudar bem rapidamente a interpretar ali, para você não perder tempo tentando interpretar, né? Ela vai conseguir. E pede ajuda para refatorar aquilo, né? Refatorar, alterar, melhorar ou migrar, né? Falar, eu vou descartar essa classe aqui e vou criar uma outra do zero. Pede. Então você tendo a base, ele vai te gerar o código, você vai revisar, vai dar tudo certo. Pede para essa IA, você passando algumas classes ali para ela, para dar uma visão do sistema, né? Você fala quais as regras de negócio, você pede para ela uma visão de sistema. E só por isso aqui de códigos ruins e que vai ainda provavelmente piorar, muito trabalho vai surgir, muitas demandas para refatorar, para ajustar, para fazer funcionar, para melhorar esse código. Quem tiver a base, quem tiver um bom uso de IA vai estar muitos passos na frente de quem está na turminha do copia e cola aí. Aí é o seguinte, hoje não falta vaga e nem daqui uns anos vai faltar vaga. Vaga tem de monte. O que está acontecendo hoje e que vai continuar, acho que até piorando por causa do pessoal do copia e cola, é que as vagas vão continuar lá, vão aumentar. O que vai faltar é gente preparada. Então assim, a pessoa não entende lógica, não tem a base, não tem preguiça de pensar, não sabe resolver o problema, não sabe quebrar o problema em várias partes e resolvendo, essa pessoa não tem preparo. Agora vocês, seguidores aí do canal do Covre, que já tem uma base boa de lógica, sabe pensar sozinho, pega um problema e quebra ele em pedaços e desenvolve a solução, vocês têm preparo. E aí agora é aprender a usar a IA como ferramenta e não como muleta. Você não, como eu disse lá no início, você não pode depender da IA. Você tem que ter ela como uma ferramenta. O foco tem que ser na base, tá? Sempre. Aprender de verdade, que é o significado, é o resumo de uma base boa. É você olhar para um código, olhar para um problema e saber resolver ele através dos algoritmos e dos nossos famosos códigos. Então isso é um grande indício que você tem uma base boa, é que você aprendeu de verdade. Então vai ter vaga sobrando para essa turma aí, tá? Claro, tem que amadurecer, tem que aprender orientação a objetos, banco de dados, mas é para isso aí que está o canal do Covre, os cursos, e aí o uso das IAs para auxiliar vocês em qualquer momento, com todas essas dicas que eu tô dando. Vai ter muita gente reclamando que acabou com as vagas, acabou com o emprego, acabou com o programador. Não, ela acabou com aqueles que não quiseram acompanhar as mudanças do mercado. Para vocês que vão seguir todas as dicas aí, o mercado vai estar de braços bem abertos. Então essa é a hora de aprender, é a hora de estudar lógica, é a hora de estudar os fundamentos, né? E usar a IA como uma ferramenta. Quem começar a fazer isso agora, já vai estar começando agora a fazer dessa forma, a pegar a base, aprender de verdade, resolver os problemas, seguir e se inscrever no canal do Covre, já vai estar passos à frente aí de quem não quer fazer dessa forma. Então a IA não é o fim do programador, é o começo de uma nova era, de um novo cenário para quem quiser saber jogar o jogo da maneira correta, tá? Então comenta aí se você faz uso da maneira correta, se você estava fazendo uso errado, comenta.
Se você nunca usou, eu duvido muito, né? Hoje em dia eu duvido muito que alguém não tenha usado ao mínimo uma vez. Compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir isso. Compartilha aí nos grupos. E segue essas dicas e vamos crescer junto. Segue aí o canal do Cover, segue as dicas e a gente vai ter muita história para contar. Agora, eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui bem rapidinho, tá? Aqui, ó. Eu vou perguntar aqui, olha só. Ó, sou iniciante, um exemplo, tá? Iniciante. Mas já sei usar um if, por exemplo, tá? É só um exemplo. Por onde devo seguir agora? Vou pôr assim, ó. Programo em Python, vai. Vamos ver o que ele responde. Se você domina o básico, olha lá, importante, né? Se você já sabe usar um if, é um ótimo começo. Se você está programando em Python e já domina o básico de condicionais, o próximo passo é seguir para alguma dessas áreas. Então ele vai oferecer aqui. Então, domínio básico de condicionais, é importante isso. Bom, você já sabe usar os ifs de todas as formas? Beleza. E aqui vem uma parte que pelo menos eu não gosto muito. Se eu fosse aluno, não gostaria muito. E aí eu preciso do comentário de vocês aí. Eu não gosto muito quando, ao invés dele passar o próximo passo, ele praticamente pergunta para quem está aprendendo qual dessas ordens aqui faz mais sentido para vocês, fazer o for ou o while. Então assim, é eu que estou aprendendo e ele que me dá opções ali. Eu acho que não é interessante, mas tudo bem. Por isso é importante ser de um tutor, de um professor, para direcionar ali os estudos, né? Então ele, vamos aprender a repetir tarefas, que é fundamental. Ele trouxe os dois tipos de laços aqui. E dá uma explicação bem breve para que serve cada um. E depois ele vem ali com listas duplas, dicionários em conjuntos. Isso aqui para quem está aprendendo lógica do zero. Deixa eu ver se eu escrevi correto aqui, ó. Sou iniciante. Isso aqui para quem está aprendendo lógica de programação do zero já começa a ficar muito complicado. Então, olha só, se eu dependesse do zero, do absolutamente zero, dependesse totalmente de uma IA para aprender do zero aqui, eu ia ter muitas complicações, com certeza, com que eu tenho de experiência em sala de aula e como trabalhando como programador, isso aqui com certeza iria dificultar muito o estudo do aluno para quem está aprendendo do zero. Talvez para quem domina alguma coisa até vá, mas para quem vai do zero aqui já dependendo do nível da pessoa já ia complicar muito. Então eu acho que eu pedi qual o próximo passo. Olha o que ele fez para mim. Ele já mandou dois laços de repetição, já mandou listas de coleções e já pôs funções juntos e manipulação de arquivos. Então olha só, isso aqui não é legal. Eu vou escrever assim, eu quero somente um passo após o if. Vamos ver o que ele fala após o if. Aí ele sugeriu que após o if é aprender laços de repetição. Então ele foi já pro for. Melhorou. Então também não pode ter muita preguiça de perguntar e falar para ele que
você não quer aprender aquele monte de coisa ali ainda, porque nem faz sentido para você naquele momento. Então ele trouxe aqui um, um pedaço bem legal, né? Faltou talvez ele, após o if, apresentar para nós o switch case, né? Que antes dos laços é importante também estudar o switch case, mas tudo bem. E aí dentro disso aqui é vocês pegarem e pedir exemplos, mais exemplos, até você entender mais ou menos como funciona, para daí sim você pedir exercícios sem as respostas e você executar, né? Ele criar um enunciado com a resposta esperada, você desenvolver na sua aplicação e colar o código ali para ver se tá certo, e ele dá as dicas ali de melhorias e tal, e você continuar perguntando. Olha, mas por que você pediu para alterar o código aqui e tal? Ele vai te ajudar, tá? É só não ter preguiça de ler, principalmente ler, né? Sem ficar só batendo o olho. Sentar o bumbum na cadeira e digitar seus códigos, rodar, fazer os testes e copiar lá e ver o que ele responde. É assim que se estuda. É você ler com calma, atenção, desenvolver, praticar, fazer ali a sua parte, devolver para ele e ler o que ele responde, né? Então, agora, sem um tutor, sem um professor, para direcionar vocês até eu digo assim, aqui, esse chat aqui, você devolveu o seu código lá e ele arrumou. Quem que vai dizer para você que está aprendendo, ou para ele que comete erros, que aquela correção que ele está sugerindo está melhor que o seu código ou não? Quem? Essa é que é a parada, porque é você e a máquina. Você sabe se seu código está 100% performático, está 100% correto? Você que está estudando não sabe. E ele, como um gerador de padrões, de respostas padrões, ele é programado e treinado para isso. Ele também não tem um julgamento humano com experiência para dizer se é melhor ou não. E ainda mais, para nível de estudo, o aluno colocou lá um código que funcionou e não tá ruim, tá bom. Poderia estar melhor, sim, mas para um aluno que está estudando, não faz sentido ali no começo ficar corrigindo ele. Isso aqui poderia estar com uma função aqui e você complicar na cabeça dele. Deixa ele desenvolver os problemas, os códigos. Ele mesmo lá na frente, quando ele tiver com bastante experiência, bastante carga, ele vai olhar para os códigos antigos dele, pôr a mão na cara assim e falar: olha só que coisa ridícula que eu fiz, né? Dava para fazer muito melhor. Mas é assim que a gente aprende. É assim que todos os programadores aprendem. Os códigos ruins vão ficando para trás, vem os códigos menos piores agora, e aí lá na frente vem os códigos melhores, vamos dizer assim, tá? É assim que a gente deve usar a nossa IA. Beleza, pessoal? É isso, eu conto aí com os comentários de vocês. Peçam ajuda, façam perguntas. Deixa o like. Compartilhe o vídeo, faça a sua inscrição se você não é inscrito. Manda esse vídeo aí pro pessoal que você conhece aí nos grupos. Beleza? Vamos fortalecer o canal do Covre aí. Deixar o Covre feliz. Pessoal, um grande abraço aí pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo então, beleza?